Chegou a hora de você ouvir uma verdade que ninguém quer te contar. Essa verdade vai mudar completamente a forma de como você enxerga o mercado financeiro hoje. Eu vou te explicar por que a análise técnica pode ser a maior farsa do século. É isso mesmo que você ouviu, a maior farsa. E se você não estiver preparado para ouvir, eu entendo, tá tudo bem. Mas você deveria. Se você quer saber a verdade por trás de tantos gráficos, tantas linhas, fica até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos quebrar alguns mitos que existem por aí sobre análise técnica. Talvez você foi ensinado errado, talvez você foi ensinado do mesmo jeito que eu quando comecei, tá? Então, para a gente começar, eu vou te explicar e entender o que é análise técnica. Você já ouviu milhares de gurus falando que só precisa decorar os padrões de gráfico para ganhar dinheiro? Aqueles padrões com nome estranho, com figura geométrica? Eu sei. Fica comigo até o final desse vídeo que hoje nós vamos colocar passo a passo tudo que você acreditou de forma errada e tudo que você precisa usar da análise técnica para conseguir ganhar dinheiro. Fechou? Sejam todos muito bem-vindos. Fala, rapaziada, Paulinho Lima na área. Se inscreve nesse canal, deixa seu like, no final, se for relevante, como sempre, eu vou pedir você para compartilhar esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Muito se diz sobre análise técnica que precisa só você saber analisar as velas, os candles, identificar suporte, resistência e pronto, você vira agora um trader lucrativo. Na verdade, não é tão simples assim. Você já entendeu ao longo dos tempos que se você aprender a identificar aqui nessas teclas e nessas telas os padrões, as linhas, traçar uma linha de suporte, uma linha de resistência, uma linha de continuidade, desenhar figuras como está acontecendo aqui agora, um triângulo, entre a série de outras coisas. Será que isso funciona mesmo? Ou será que nós todos estamos sendo enganados por uma coisa que pode ter até funcionado no passado, mas que hoje em dia, no mundo moderno, já não é mais tão efetivo? O primeiro grande mito que existe por aí é o da previsibilidade. As pessoas, têm um discurso que fala assim, se você decorar esses padrões, souber traçar essas linhas, você vai ser um trader lucrativo. Se você não está conseguindo é porque você não está identificando de verdade aonde que estão essa linha. Mas a grande verdade é, cara, isso é muito subjetivo. O mercado vai se movimentando e cada hora existe uma coisa diferente. Às vezes essa linha que está acontecendo aqui, chega em um determinado momento que ela é rompida e você está acreditando que aqui, quando o mercado testar, como foi mostrado antes, vai cair e de repente o mercado vira, muda e ele toma uma direção completamente diferente. Porque simplesmente o mercado ele é influenciado muito mais do que por um candle. Ele é influenciado por um fator infinito, por fatores que têm várias diferenciações. Ele é afetado por notícias, por política, por comportamento humano. E muitos deles são completamente imprevisíveis, como por exemplo, se tacarem uma bomba e não sei aonde está o lugar agora. Cara, não tem como você saber que isso ia acontecer. E aí de repente você está lá traçando uma linha, como já aconteceu várias vezes, eu operei durante guerra, impeachment, entre várias outras coisas, e aí muda completamente o padrão gráfico e você fica perdido. Fala, nossa, mas estava acontecendo uma coisa aqui e de repente mudou tudo. A verdade é, se você olhar pela análise técnica clássica, como ela é ensinada nos livros de 100 anos atrás, você não consegue identificar esses momentos. Mas se você começar a prestar atenção pela análise técnica que a gente ensina dentro da fórmula, você vai começar a entender que o mercado dá sinais de uma eventual movimentação que está chegando ao seu fim, como eu vou te mostrar no vídeo de hoje, e dá sinais de uma movimentação que está chegando ao início. Para isso, a primeira coisa que você precisa ter, de uma forma muito clara, anota para aprender. Todas as grandes movimentações começam nos fundos ou nos topos, independente do tempo gráfico ou do padrão que você usa. Uma movimentação grande de queda, ela começa num topo, e uma movimentação grande de alta começa dentro de um fundo. Por isso, independente do que te ensinaram até hoje, eu e você, juntos, nós vamos mudar um pouquinho a sua história e vamos te colocar mais eficiente e mais lucrativo, tá bom? Porque muitos se falam sobre indicadores. Eu quero fazer você entender sobre movimentos, sobre os grandes players, porque esses sim, eles deixam rastros e eles deixam pegadas. Por exemplo, se você trouxer aqui, como muitos ensinam por aí, fala assim, cara, análise técnica é objetiva, é só você aprender a ler os padrões que tá tudo certo. Não é bem assim. Se você pegar esse gráfico que está aqui na minha tela, na sua tela aí agora, e perguntar para 10 traders diferentes, cada um deles, eu te garanto, se a gente juntar aqui 10 pessoas, vão ter 10 respostas diferentes. Se eu te perguntar, fala, cara, nesse momento aqui o mercado sobe ou ele desce? Um vai ter
aprendido análise técnica de um jeito, outro vai ter um fluxo, outro vai ter isso, outro vai ter aquilo, outro vai estar vendo uma linha, uma média. Então, não. A análise técnica não é objetiva. Um vai estar usando o gráfico de 5, outro vai estar usando o gráfico de 15, outro vai estar usando o gráfico de 60, e mesmo se estiverem dentro do mesmo gráfico, nesse aqui de 15 minutos, eu te pergunto, vamos botar aqui, ó, no gráfico de 1 minuto, daqui até o final do vídeo, eu te perguntar, nesse momento, eu estou com um gráfico de Bitcoin na tela, o Bitcoin sobe ou ele desce? A maior parte das pessoas, esse vídeo vai ser assistido por milhares de pessoas e a gente vai ver até o final do vídeo. Anota aí, você acha que ele vai subir ou vai descer? Tá? Você vai ter uma opinião. E a grande questão aqui não é sobre estar certo ou estar errado. É sobre identificar o movimento dos grandes. É assim que a gente vai ser mais eficiente, tá? Porque nós não temos o poder de prever isso daqui. Mas a gente consegue ver o quê? Aonde eles deixaram as pegadas, os rastros. E eu uso a fórmula para fazer isso, tá? A grande verdade é, as pessoas que continuarem tentando acreditar em padrões de candle para ver se vai subir ou se vai cair, vão continuar se ferrando. Porque a verdade nua e crua no final é, o mercado não se importa, cara, com as suas linhas, com seus suportes, suas resistências. Ele se move por uma série de variáveis. E muitas vezes, o que nós estamos vendo no gráfico é mais uma coincidência do que uma ciência. Agora, os grandes, eles não conseguem entrar e sair do mercado sem deixar sinais. E esses sinais a gente consegue pegar e dar as grandes porradas, tá bom? A análise técnica é útil? Sim, ela é útil. Em alguns casos ela pode ajudar a identificar as tendências, como se o mercado está subindo ou se ele está caindo. Mas basear a sua estratégia, colocar o seu dinheiro só nisso, cara, é uma estupidez. Pensa comigo. Se a análise técnica fosse realmente eficiente, né, da forma como é ensinada nos livros e tudo mais, por que 90% das pessoas perdem dinheiro? Primeiro, porque ela não é objetiva, ela é subjetiva. Então cada um, embora eu ensine aqui, cada um vai ter uma visão diferente. Eu tô te falando porque eu passei por isso, tá? Eu vivi isso. E a fórmula foi o quê? A fórmula foi uma descrição diferente para criar objetividade dentro desse negócio. Eu criei 10 códigos que precisam ter aqui dentro. Então eu começo a dar objetividade para algo que até então é subjetivo. Eu começo a criar um setup, um modelo operacional, tá? Como por exemplo, outro segredo que os grandes players têm dentro, que eu consigo mapear dentro da fórmula, né? O que move o mercado não depende só do candle. Eles têm informações, eles têm algoritmos, eles têm inteligência artificial e muitas coisas. Nós não temos acesso a isso. Então, o que eu preciso colocar? Uma relação de tempo, tá? Por exemplo, tempo gráfico e volume. Como, por exemplo, aqui. Nesse caso aqui, é o poder de questionar, de se intrigar. Cara, nesse caso aqui, eu tive um pico de volatilidade nos 5 minutos e esse pico me trouxe volume. Né? E aí você olha e fala assim, cara, os picos de volume, a gente caracteriza isso dentro da fórmula, eles estão ligados sempre a um topo. Se você for olhar a análise técnica clássica, até esse exato momento aqui, ó, o que acontece nesse pico de volume? Você vai olhar e fala assim, cara, tendência de alta, tá entrando compra no mercado, romperam isso daqui, é compra. Então, compradores. Só que, cara, isso não funcionou no longo prazo. Por quê? Porque, na verdade, os picos de volume, a gente caracteriza isso muito bem, é o quê? Os picos de volume são, muitas vezes, ordem a mercado que vem para finalizar aquela sessão. Né? E o que a gente precisa depois disso? A gente precisa de uma inversão daquele movimento, que é o quê? Os sinais, as pegadas dos grandes players deixam para a gente, estão nesses picos de volume. Aqui, ó, como por exemplo, nesse topo aqui, acontece um pico de volume. Aí você vai olhar, análise técnica clássica, se a gente voltar aqui, ó, vamos voltar lá naquele momento. Cara, isso daqui é o quê? Tendência de alta clara. Clara. Você vai ver, ó, você traça aqui a linha, é média, tudo que vocês quiserem colocar aqui, que foi ensinado nos livros, você coloca. O que acontece aqui? Rompimento de pivô, o mercado subindo, você faz o quê? Compra. Aí o que acontece? Tem um pico de volume aqui, deixando muito claro dentro da fórmula o quê? Cara, esse movimento chegou ao fim, ou pode ter chegado ao fim. Tem um grande player aqui. E como nós vamos saber se ele é um grande player mais forte do que aquele movimento? Na verdade, a gente não sabe. A gente coloca o quê? Uma proporção matemática, caso aquilo seja verdadeiro, isso fica mais porrada e mais eficiente. Assim a gente consegue ganhar dinheiro, não estando certo 100% das vezes. Pronto, mata o trade, liquida a operação e deixa o mercado rodar. Tá? Essa é a grande diferença de tudo com o que eu faço para o que é ensinado. Se você vier aqui decorar só um padrãozinho, não vai ficar, né? Por quê que isso é ensinado? Porque é muito fácil colocar, é uma forma simples de atrair as pessoas para o mercado, dá a sensação que com pouco dinheiro qualquer pessoa pode conseguir dominar o mercado.
né? Isso é fácil para o discurso, mas a verdade é muito mais complexo do que isso, tá? A solução não é abandonar completamente a análise técnica, não, de forma alguma, tá? O que você precisa entender é que a análise técnica é só uma pequena parte do jogo. Se você quer realmente ser um trader estrategista, um trader de sucesso, né, como várias outras pessoas, você precisa entender o mercado como um todo. Você precisa entender os 10 códigos da fórmula que fazem com que você use a análise técnica de maneira objetiva e não subjetiva, tá? E não, você não vai precisar passar horas estudando, você não vai precisar entender fundamentalista, macro, nada disso. Mas todas as vezes que a próxima pessoa que te falar que você precisa só seguir umas velas, lembre-se, o mercado é muito maior do que isso, tá? E só vai sobreviver e prosperar nesse mundo aqui quem entender. Porque, presta atenção comigo, lembra que eu te chamei para entender se o mercado ia subir ou cair? Qual foi a sua resposta? Que ele ia subir ou que ele ia cair? O mercado saiu. Nesse momento que eu fiz a pergunta, o mercado estava aqui, ó. Pá. E de repente ele volta para onde? Para esse topo aqui. Aqui é onde a maior parte das pessoas vai falar assim, ah, o mercado vai subir. Eu vou deixar aqui um código para vocês da fórmula. Nunca ache nada. Porque o mercado é uma máquina de frustrar a opinião das pessoas o tempo inteiro. Porque você aprendeu que um padrão de candle vai achar, vai fazer, vai... Nunca ache nada. Vai melhorar a sua eficiência. E tenha muito claro em mente que a sua razão e sua proporção de tempo e volume vai te deixar mais eficiente, tá bom? E sempre entenda que a análise técnica sozinha, por si só, ela não vai te colocar com os resultados que você tanto sonha e tanto precisa. Ela é só uma ferramenta, tá? A verdadeira chave para o sucesso no mercado é o conhecimento e a estratégia que você aplica usando esta ferramenta, fechou? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, compartilha com aquele seu amigo que usa análise técnica sempre, que coloca isso à frente de tudo e esquece, negligencia outras coisas. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está tentando, está lutando e não está conseguindo alcançar os resultados que ele tanto sonha e tanto precisa. Esse vídeo pode te ajudar e pode ajudar outras pessoas. Valeu demais, eu vou ficando por aqui. Fui!